Vamos lá então. Nós tivemos aqui a briga entre o urso e o leopardo, ou a briga entre o carneiro com 2 chifres e o bode. O carneiro ele realmente sofreu. Olha para você ver que é a mesma visão, capítulo 7 e capítulo 8. Quando o bode lutou contra o carneiro, ele derrota o carneiro, mas ele perde o chifre único e aparece 4 chifres na sua cabeça. Não é o que está escrito lá? Vamos ler. Estou lendo agora Daniel 8, verso 22. 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, aquele rei absoluto, né? O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mesmo espírito. Não é? Olha que interessante. Não é isso que está dizendo ali? 4. 4 na esfera religiosa. 4 igrejas. 4 igrejas. A igreja romana, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja pentecostal. 4. Principais igrejas. Muito bem. Só que quando você vai dar uma olhada no capítulo 7, vamos ver se fala a mesma coisa lá. Vai lá no capítulo 7. Olha que bonita, que maravilha essas liçõezinhas, né? Ajuda nós a desenvolvermos a nossa visão. No capítulo 7, diz aqui, falando aqui agora do urso e do leopardo. Vamos ver o que acontece com o leopardo, porque ele representa justamente o bode. É a mesma coisa que o bode, na esfera política e na esfera religiosa. Diz que apareceu 4 chifres no bode. Vamos ver o que acontece com o leopardo. Verso 6 do capítulo 7 de Daniel. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Viu aí? Não disse que era 4 chifres lá? Na esfera religiosa? Na esfera política também apareceu 4 cabeças. Historicamente, lá no começo da dispensação gentia, quando Alexandre o Grande, que representava este chifre único, morre, 4 generais assumem o domínio do Império Grego. E aqueles 4 generais foram responsáveis pela formação do Império Romano. Quando eles dividiram esse domínio em 4, então é onde veio o Império Romano. Não é interessante nós vermos isto? Então nós vimos 4 chifres na cabeça do bode, que também representa exatamente a mesma nação, e depois que também é o leopardo na esfera política, 4 asas, 4 cabeças. Vocês estão vendo aí? Não é maravilhoso? A Bíblia mostrando para nós? Pois bem. Agora vamos falar aqui na esfera papal, religiosa dos últimos 2000 anos. Teve 3 estágios. Não é? Que eu acabei de citar para vocês. É um paralelo, né? Então nós tivemos aqui um paralelo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nós tivemos aqui o espírito anticristo. Nós tivemos a fase falso profeta. E nós temos a fase besta. Se diz, mas nós já estamos nessa fase? Vamos com calma aqui, vamos entender o que está acontecendo. No livro de Apocalipse, capítulo 7, vamos ler Apocalipse capítulo 7. Aqui está falando, meus amados, de algo que vai acontecer depois do período da tribulação. Mas isto já parcialmente já aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E adivinha o que aparece lá em Apocalipse 7? No verso 2 diz assim, no verso 1, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra,
nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Veja que interessante, que quando veio a disputa em 1520, meus amados, 1520, veio a disputa ali do bode e do carneiro. Pum, deu aquela briga, aquela brigaiada, aquela coisa, mais ou menos igual está acontecendo hoje, briga, briga, briga. E aí o que acontece? O bode realmente não perdeu a batalha, mas ele sofreu danos. E agora, já na Primeira Guerra Mundial, já tinha outras nações disputando, agora estou falando da política, outras nações disputando o domínio do mundo. 4 apareceram na Primeira Guerra Mundial. Então, vamos colocar aqui, ó, vou fazer um paralelo aqui. Um paralelo aqui. 1914. No começo da era aqui, né? 1906. Olha aqui, ó. O que aparece aqui já? 4 anjos. Aí nós sabemos o resultado, né? Mais para frente aqui, em 1939, quem que aparece? 4 anjos. E agora? Depois do período da tribulação, aqui ó, 2000 e, não sei, não vou nem colocar uma data sugestiva aqui, povo não falar que eu estou profetizando errado aqui, né? 2000 e não sei quanto, vai ter, de novo, 4 anjos aparecendo. Mas a questão é, esses 4 anjos são poderes diferentes? Um bode só. Poder romano. Poder romano. Você entendeu? Então aqui, quando começa a 7ª era, o que nós começamos a ver aqui? Nós já começamos a ver, irmãos, veja, nós sabemos que a besta só vai se encarnar no período da tribulação para frente. É verdade. Mas nós já começamos a ver a sombra ali, desse reinado de besta. Nós já começamos a ver essa tentativa de fazer isso, mas a noiva está na terra, não deixa. Mas nós já vimos a sombra, já tinha 4 reis. Ele disse, olha, não faça isso. Não é? E esses 4 reis é os que geraram o Império Romano lá. E esses 4 reis que aparecem em Apocalipse 7 é os que trouxeram o Império Romano aqui, imperial, porque o profeta disse que Roma papal vai voltar a ser Roma imperial. É o avivamento do Império Romano. O profeta disse isso, Festa das Trombetas. É o avivamento do velho Império Romano, a mesma perseguição, a mesma crueldade, etc. e tal. Não é verdade? Então, olha que interessante. Nas visões de 33, o profeta viu 4 homens, não é? 4 homens. Esses 4 homens eram um poder só. O fascismo, o nazismo, o comunismo e o capitalismo é tudo o mesmo espírito, em fases diferentes. É tudo o mesmo espírito. Um diz que o mundo tem que ser capitalista, outro diz que o mundo tem que ser comunista, outro diz que o mundo tem que ser fascista, outro diz que o mundo tem que ser nazista, não é? É o mesmo bode. Um diz que o mundo tem que ser católico, o outro diz que o mundo tem que ser luterano, o outro diz que o mundo tem que ser metodista, e o outro diz que o mundo tem que ser pentecostal. Pasmem, é o mesmo espírito, é a mesma religião. Nomes diferentes para a mesma religião. Formas diferentes para a mesma religião. Mas a notícia boa é o seguinte, eu vou encerrar com isso, vai ser bem breve nesta noite. Eu vou encerrar com isso nesta pequena lição desta noite. Foi apenas assim, sabe aquela liçãozinha bônus assim que aparece no meio? É essa desta noite. Olha só que interessante. Então, os protestantes ensaiaram uma resistência. E por que é tão importante nós falarmos disso? Porque, irmãos, a menos que nós sejamos aquele carneiro de 7 pontas,
São 3 animais que aparecem no livro de Daniel e Apocalipse. A menos que nós sejamos aquele carneiro de 7 pontas, não de 2 pontas, mas de 7 pontas. E ele vai aparecer aqui depois do período da tribulação. Depois dos 3 anos e meio, quem que aparece? O cordeiro. Não é? A ira do cordeiro, mas o cordeiro tem 7 pontas. E o cordeiro vai tomar distância, meus amados. E ele vai intimar o bode. Joel capítulo 2, capítulo 3. Vamos para o vale da decisão. Ajunta teus valentes, coloca toda a tua força no teu lombo, toma distância. Levante a poeira. E agora você não estará lutando contra protestantes. Nós não somos protestantes, nós somos noiva. Mas tem muita gente protestante por aí. Irmão, o espírito romano é mais forte do que o espírito protestante. Ele é mais forte, ele é mais sagaz, ele é mais resistente, ele é mais resiliente do que o espírito protestante. É melhor nós estarmos debaixo da aliança do carneiro de 7 chifres. E de acordo com a festa das trombetas, ele vai voltar depois dos 3 anos e meio em Apocalipse 19 para destruir o bode e as suas 4 pontas, os seus 4 reis, as suas 4 religiões, as suas 4 ideologias políticas, os seus 4 metais da imagem de Daniel capítulo 2, os seus 4 animais de Daniel capítulo 7, para destruir aquele leão. É um leão. Você viu, irmão, que também é um leão? Mas aqui vem o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá que está vindo aqui. É uma guerra de leão com leão. Não é? Mas esse da tribo de Judá é o que sairá triunfante desta batalha. Muito mais poderia ser dito, não é? Como que nas visões de 33, o profeta disse que de um desses 4 chifres, 4 nações, saiu o anticristo. Tinha 4 nações apenas lá. Ele disse que aquela mulher bonita, que era a 6ª visão, saiu de um desses 4 chifres, uma dessas 4 nações. Tinha 4 nações lá. Tinha Itália, tinha Alemanha, tinha a Rússia e tinha os Estados Unidos. Mas ele disse de que país que veio. De que país que veio. Do que parece que é o mais certo, mais cristão, mais protestante, não é? É o mais falso, infelizmente. É dali que vem o engano. Dentre os pentecostais. Você sabia disso, irmão? Que o anticristo vai ganhar força entre os pentecostais? É a Bíblia que diz. Que coisa terrível. Meus amados, ficamos aqui com a nossa lição. Espero